Olá, graça e paz, bom dia, que Deus abençoe a todos poderosamente. Você que está nesse desafio de ler a Bíblia em um ano, nós vamos chegar lá. Sabe por quê? Esse interesse de ler a Bíblia, essa vontade, foi o próprio Deus que colocou. E o Deus que coloca o querer, ele também vai colocar o realizar. E nós vamos ler a Bíblia assim em um ano. Nós estamos atrasados 8 capítulos, mas ainda essa semana nós vamos chegar lá no nome do Senhor Jesus. Hoje, especialmente hoje, eu quero ler apenas um capítulo com todos vocês e pedir desculpa que ontem entramos aí um pouquinho atrasado, mas deu tudo certo aí na transmissão, tá certo? Quero que você venha estar firme e forte nesse propósito, porque Deus vai honrar. Continue lendo, que amanhã eu vou estar aqui explicando mais capítulos, mais 6, e vamos até sábado. Domingo também nós vamos estar aqui pela manhã, sábado também, para a gente chegar lá. E vamos chegar lá essa semana, no nome de Jesus. Essa semana é uma semana cheia, uma semana que muitas coisas a fazer, até trabalhando de madrugada nós estamos, mas em primeiro lugar vocês estão aqui em primeiro lugar. Deus e vocês, eu tenho um compromisso com todos vocês, e eu estou aqui por Deus e por vocês também, para prestar esse serviço, e não é um peso não, é uma satisfação estar aqui com todos vocês. O Salmo 61, ele tem da autoria também do salmista Davi. E qual que é o propósito do Salmo 61? O propósito é escrever este salmo, é pedir a proteção e também o refúgio a Deus em tempos de dificuldade. Então aqui Davi estava vivendo em tempos de dificuldades e aqui ele fez uma oração a Deus, né? Ó Deus, que o Senhor seja minha proteção, meu refúgio nesse tempo de dificuldade. O assunto principal aqui, ele faz a oração por segurança e ele faz também a oração por refúgio em Deus. Então Davi aqui começa assim o Salmo 61 no versículo 1. Olha como que ele começa. Ouve, meu Deus, o meu clamor, ó Deus. Atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti. Com o coração abatido, põe-me salvo na rocha mais alta. Olha só. Põe-me salvo na rocha mais alta do que eu. Pastor, existe uma rocha mais alta? Existe. E essa rocha, ela tem nome. Seu Gilberto, esta rocha que está aí nos acompanhando, irmã Márcia, essa Janaína, essa rocha é o Senhor Jesus. Pastor, existe uma rocha mesmo mais alta? Sim, existe uma rocha mais alta. Qual o nome dela? Escreva aí qual o nome dela. É o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus Cristo. E tanto é que quando as Escrituras Sagradas nos ensinam sobre aquela casa que foi edificada na areia, que veio as tempestades, que veio a chuva forte e ela caiu, e também tem aquela casa que foi construída nessa rocha, que veio a tempestade, que veio o vento forte, que veio as águas, mas ela não caiu, porque ela estava nessa rocha, a rocha maior, que é o Senhor Jesus, e isso é algo glorioso, né? Então o Senhor Jesus fala aqui dessa rocha maior, a casa construída pela rocha. Então Davi ele falou dessa rocha maior que é o Senhor Jesus. E eu e você também nós podemos estar nessa rocha maior, se tão somente você, eu creio que eu já estou nessa rocha. E se você abrir o seu coração e convidar e confessar o Senhor Jesus como o único e salvador da sua vida, então Deus, ele vai te colocar nessa rocha, os seus pés nessa rocha que é o Senhor Jesus. E Davi ele falou, ó Deus, eu não quero desviar o meu caminho. Então Davi ele continua aqui nesse salmo expressando a sua confiança em Deus, falando, ó Deus, o Senhor é meu refúgio, minha torre forte,
contra todos os meus inimigos. E ele faz aqui um pedido para habitar para sempre na casa, na tenda de Deus, que ele é o refúgio, ele quer estar na sombra de tuas asas. Nós já pregamos isso. Existe um lugar seguro. Não é? Nós já falamos. E qual que é o lugar seguro? Qual que é o lugar de proteção? É este lugar, debaixo das asas do Altíssimo. E aqui o versículo 4 do Salmo 61. Eu vou falar pouco hoje, mas amanhã eu vou voltar dobrado. E diz assim, olha só, verso 4 diz assim: mas os que temem desde um sinal... Não, aqui ó, estava lendo no 60, é o 61. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Para sempre eu quero habitar na tua casa e no abrigo de suas asas. É forte, não é? Isso é algo glorioso. E ele termina aqui o Salmo 5, o Salmo 65, no versículo 5, fazendo votos a Deus. Então, se você tem pressa, se você quer uma resposta, faz um voto com Deus. Então, Davi aqui ele faz um voto com Deus. Mas quando você for fazer um voto com Deus, cumpra os seus votos. Porque diz assim, ó, olha o voto que ele faz, 61, agora eu vou ler certo. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, desde minha herança que concedestes aos que temem o teu nome. Então ele fez um voto e ele falou, então sempre cantarei louvores ao teu nome, versículo 8, cumprindo os meus votos a cada dia. Ó Deus, eu cantarei louvor, vou continuar na tua presença adorando, vou continuar na tua casa, cumpra os seus votos, não se desvie, não se afaste, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olha para frente, olha para Jesus, porque ele sim, ele vai te honrar. Faça esse voto de fidelidade. Deus é fiel, tá certo? Hoje eu só vou ler um salmo, mas amanhã eu vou ler, eu tenho certeza que eu quero explicar aqui amanhã, mas esses 7 salmos, 62, 63, 64, 65, 66, e mais 3 salmos que eu vou explicar amanhã para vocês. Então, vai ser aí 8 salmos que amanhã nós vamos te explicar, tá certo? Um beijo no seu coração, Deus abençoe a todos, tenha um maravilhoso dia, uma sexta-feira abençoadíssima e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Até mais, Deus abençoe.